Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando mais um programa Família em Foco, aqui pela TV Guanandi, agradecendo sempre a sua companhia, você que está conosco pelas redes sociais e você que acompanha o nosso programa na tela da TV Guanandi todos os sábados. Eu quero agradecer muito a sua companhia e dizer que a sua participação é muito importante para que a gente possa fazer um programa cada dia melhor para você e para toda a sua família. Nosso programa tem o objetivo de levar muita informação e orientação para você que se preocupa com a sua família. E no dia de hoje, na manhã de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que todas as pessoas têm que ficar ligadas nesse tema, por conta da necessidade de nós estarmos atentos à questão das legislações, das leis que estão sendo formuladas ou que estão na tentativa de ser formuladas para levar malefícios para a nossa família. Então nós vamos falar desse tema, que é a proteção à família. Nós vamos falar de vários assuntos que querem prejudicar a nossa família. Para falar desse tema, eu tenho um prazer muito grande de apresentar o meu amigo Wilton Acosta, que é presidente nacional do FENASP. O Wilton que vai falar o que é o FENASP e qual a função do FENASP nesse contexto aí de proteção à família. Wilton, bom dia, é muito bom poder receber você aqui no nosso programa Família em Foco. Bom dia, Culano, é um prazer, uma satisfação, uma honra poder participar do programa e poder dialogar um pouco com os telespectadores do programa. Legal. Wilton Acosta, né? Eu queria que você explicasse primeiro para os amigos de casa o que é o FENASP. Bom, o FENASP é um fórum, já diz, é um fórum evangélico nacional de ação social e política. Em 2000, Herculano, quando se discutiu a reforma do Código Civil, ali estava acontecendo algumas movimentações e que a comunidade evangélica, a liderança evangélica ficou preocupado com o que estava ocorrendo na reforma do Código Civil. A partir daquele momento, então, houve uma decisão de estabelecer um fórum permanente de vigilância, de acompanhamento, de monitoração das leis, das políticas públicas. E de lá para cá a gente vem avançando, tanto nesse processo de monitorar a legislação e as políticas públicas, como também, hoje, agora um pouco mais avançado, de poder sensibilizar, despertar, mobilizar o segmento para que a gente possa ficar atento a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Quem que faz parte do FENASP? O FENASP hoje é aberto, é interdenominacional, lideranças eclesiásticas, líderes, pastores, educadores, juristas, parlamentares, compõem esse fórum. O fórum reúne os mais diversos agentes dentro do segmento e a gente tenta reunir e deliberar aquilo que é comum para o segmento. Hoje nós temos uma composição que participa parlamentares, você também faz parte a nível nacional, nós temos o bispo Robson Rodovalho, a Valnice Milhomes, que é uma das vice-presidentes, o pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, que também é um dos vice-presidentes. Nós temos a doutora Damares Alves, nós temos um time bastante eclético de pastores, lideranças parlamentares que compõem hoje uma executiva nacional. Você falou até o meu nome, que eu faço parte dessa composição, né? Para os amigos de casa, quando nós iniciamos o nosso trabalho parlamentar, nós procuramos o FENASP, né, a pessoa do Wilton, e também a Associação de Parlamentares Evangélicos do Brasil, para que a gente pudesse receber uma capacitação, vamos dizer assim, na questão de ter um mandato eficiente que ocasionasse a proteção da família e a proteção da vida. E realmente o FENASP, a PEB, tem me dado esse sustento, né, essas informações importantes para a gente poder trabalhar nesse sentido. E a presença do Wilton aqui também é para falar um pouquinho do segundo encontro estadual de liderança evangélica que aconteceu aqui em Campo Grande, nesse início do mês, e que foi um sucesso total e muitos temas importantes discutidos, né, Wilton? Eu queria que você falasse para os amigos de casa um pouquinho do que foi discutido aí, quais foram os principais temas, para que a gente possa falar desses temas e os amigos de casa possam saber a importância da sociedade estar vigiando, porque tem muita coisa aí que estão formulando que podem atrapalhar a formação da família, a proteção da família, da vida também, né, Wilton? Não tenho dúvida. A gente estava falando inicialmente que um dos objetivos do fórum é exatamente despertar a consciência da liderança, de alguma maneira contribuir para esse trabalho de unidade, que é o principal apelo para a conquista, para a mudança, para a transformação. E os encontros têm esse foco, têm esse apelo de primeiro promover a unidade, aproximar o parlamentar do pastor, de a gente estar discutindo temas que são convergentes, da nossa necessidade de organização, de mobilização, da gente tentar verticalizar uma ação, Herculano,
o que eu acho que não tem nada mais do que nos prejudica é essa nossa desarticulação, essa nossa falta de mobilização e de organização. Isso tem dificultado o nosso trabalho. Então, nós trouxemos para cá agora, por exemplo, nomes consagrados a nível nacional, especialistas em algumas áreas, por exemplo, na questão educacional. Debatemos qual é a escola que nós temos e a escola que nós queremos nessa perspectiva de valorizar os conceitos familiares. Né? Então, a família tem sido desconstruída, os conceitos familiares têm sido desconstruídos ao longo dos anos no Brasil. Existe uma movimentação mundial para desqualificar essa questão do conceito da família judaico-cristã. Então, e essa movimentação é para tentar trazer a reflexão de que nós acreditamos no modelo familiar e a família como centro, como pilar de uma sociedade. Nós temos dito aqui, Wilton, no nosso programa, né, que a família como dizia já, né, é a célula máter da sociedade, né, a principal célula da sociedade. Então, por essa razão que nós lançamos, né, o programa Família em Foco, já há 4 anos no ar, com o objetivo de despertar nas pessoas a questão de manter os princípios, né, e de ter essa família forte para que a sociedade possa estar forte. E é importante essa atuação, né, esses fóruns que acontecem, esses encontros, para que as pessoas possam conhecer aquilo que está acontecendo e que pode prejudicar a família, como eu já disse. Vamos dar alguns exemplos para a gente falar no segundo bloco, Wilton. Estão querendo liberar o aborto, Sim. Estão querendo liberar as drogas. Flexibilizar a prática do aborto. Flexibilizar, praticamente liberar, né? Eu já tem 2 aspectos de aborto liberado. Exatamente. Eles querem alargar isso. Quer alargar, então quer dizer, quer legalizar mesmo. Sim. Legalizar as drogas, né? Liberação da maconha. Não só da maconha, Culano, que é o mais terrível. Que é o mais terrível de tudo, né? Todas as drogas. Olha só, então é muita coisa que, por exemplo, você que acompanha o nosso programa, se tiver alguém na sua família que possa ter esse problema, sabe do que a gente está falando, né, Wilton? Perfeitamente. Você falou de sociedade e família como pilar de uma sociedade. E quando ela é atingida, atacada, afrontada, como é que uma sociedade se sustenta? Talvez no próximo bloco a gente consiga detalhar um pouquinho mais daquilo que afronta a sociedade, a família, e é uma ameaça direta para a sociedade. Legal, então nós vamos para o nosso intervalo. Você que está acompanhando nosso programa, chama aí a família, né, os amigos, liga para alguém aí no intervalo para que ele possa acompanhar o nosso programa, que tem muita informação importante, que tem tudo a ver com a proteção da sua família. Fique ligado e já já nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Família em Foco. Hoje, sábado, né, início do mês de maio, nós estamos trazendo esse tema muito importante, que tem o objetivo de discutir a proteção da família, muitas leis e políticas sendo formuladas para destruir a família. E nós, como somos preocupados em proteger a família, estamos participando do FENASP, né, esse Fórum Nacional, estamos participando da Associação de Parlamentares Evangélicos do Brasil, que junto também ali com a Frente da Família, né, no Congresso Nacional, na verdade a Frente da Família é formada pela bancada evangélica, pela bancada católica, e que discute esses temas, né, Wilton, e protege e acompanha as sessões, acompanha as comissões para impedir que processos, que leis aí possam ser formuladas para trazer malefícios para as nossas casas, para as nossas famílias, né, Wilton? Sim, nós temos enfrentado no Brasil, Herculano, algumas iniciativas, por exemplo, a desconstrução dos valores familiares. Você tinha até então o Brasil 90% declaradamente cristão. Obviamente que nós acreditamos no modelo familiar judaico-cristão. O Brasil já tem outras configurações de famílias. Nós vamos discutir, obviamente, estamos discutindo a questão da adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Nós vamos estar discutindo agora a questão da liberação das drogas, com mais ênfase, a questão do aborto. São todas situações que atingem diretamente a família. A questão das drogas, sobretudo, não é apenas as drogas ilícitas, as drogas lícitas, inclusive, que têm trazido um maior prejuízo de saúde, de degradação familiar, de destruição de um lar, inclusive as drogas lícitas, o álcool, o tabaco, que são altamente prejudiciais para a sociedade. Agora, estão abrindo as porteiras para que a família efetivamente seja destruída. Destrói a família, você perde a sociedade. Isso é uma questão óbvia. Isso é cultural, isso é milenar, isso é antropológico. A gente sabia que a família, quando ela está estruturada e organizada, ela é uma base da sociedade. Quer destruir tudo? Destrói a família. E é isso que nós temos visto.
pais, filhos, casamentos destruídos, famílias destruídas, drogas atingindo, naufragando famílias. Então, ou alguém acorda, levanta, e aí quero te parabenizar, porque você sempre tem trazido, e o seu programa fala sobre isso. Nós precisamos ter vozes para dizer, epa, peraí, não é possível que a gente abra mão disso, desses valores. Então eu quero te parabenizar e dizer ao telespectador também, para que não abra mão dos valores familiares, porque é isso que dá sustentação para a sociedade. E até na educação dos filhos, né? A gente sabe que os filhos, né, nós que somos educadores, nós sabemos que nós precisamos colocar limite nos filhos. E tem algumas, até no encontro estadual, o nosso convidado lá de Goiás, né, o professor Orley, né, ele trouxe uma matéria muito interessante, falando alguns materiais didáticos incentivando a criança ficar perguntando para o pai, confrontar o pai, colocar a sua opinião, lógico, os filhos têm que colocar a sua opinião, né, mas eles estão ensinando os nossos filhos a confrontar e irem contra a questão da autoridade. Não, do e pai, a inversão mão, né? de valores. Sem dúvida. Uma sociedade que preza o conceito familiar é o conceito do respeito, da obediência do filho ao pai, é de saber que quem tem que orientar a criança é o pai, não é o Estado, não são outras forças, o pai. Nós temos que resgatar a autoridade do pai e da mãe no ensino da criança, da educação familiar. Então, esses valores têm sido afrontados. E você pega um leque de legislação que trabalha nesse sentido, que conspiram contra a família. É preciso resgatar isso, Herculano. É preciso refletir sobre isso. Nós estamos caminhando para algo sem volta. Você vê o alto índice de crianças delinquentes, de gravidez precoce, de abuso sexual infantil, o índice educacional lá embaixo, a nossa geração, a nossa juventude fora da faculdade. Olha, será que ninguém vai ver isso? É verdade. E uma coisa que você falou interessante com relação à educação, a gente que trabalha na área, a gente sabe a dificuldade que é educar, né? Ensinar, na verdade. E, infelizmente, o Ministério da Educação está fazendo algumas políticas que vão colocando alguns apetrechos a mais do que o que deve ser mesmo ensinado na escola, né? Como se se transformou num agente ideológico. Ideológico, e não tá, o principal objetivo, que é de ensinar, está ficando para segundo plano, né? Então, para segundo plano. Isso aí você pega os índices circulando de crescimento educacional, lá embaixo é pífio. Não acompanha nem o crescimento econômico do Brasil. Então, para você. E isso é real, porque daqui a pouco a máquina trava, porque você não tem mão de obra qualificada, a nossa juventude não está na faculdade. Como é que vamos crescer? Exatamente. Aqui no nosso estado mesmo, né, nós conversamos, né, com o pessoal da Federação das Indústrias, e isso pode acontecer no nosso estado. O estado está crescendo e não tem mão de obra. Por quê? Porque os jovens estão morrendo cedo, né, os jovens não estão estudando, não estão se preparando, e aí vai acontecer que as indústrias vão estar aí e não tem ninguém para trabalhar. Exatamente. Então, essa inversão que é interessante a gente falta falar. de mão de obra qualificada é um reflexo natural dessa falta de qualidade, e isso atinge diretamente o esteio da sociedade, que é a família. Nós precisamos resgatar esse debate, o FENASP está empenhado nisso, a PEB, você que é membro do Executivo Nacional, está empenhado nisso. Eu não sei se nós vamos conseguir ver isso nessa geração, ou se esse legado serão nossos filhos que vão conseguir fazer esse trabalho com mais tempo, mas nós estamos cumprindo nosso papel e queremos que você, telespectador, educador que nos assiste, você também possa se levantar. Não se intimidar com esse apelo, não. Nós precisamos encarar de frente e falar, não, aqui não. Eu acho que é isso. Até, professores, né, dia 10 de junho vai acontecer um encontro estadual aqui, falando sobre os educadores que são cristãos, né? Então, você que é educador cristão, se tiver um material didático que confronta tudo isso, ele não precisa a contragosto para aplicar, né, Wilton? Então, pode procurar o FENASP, pode procurar a gente, e como aconteceu lá no Norte, né, que um material didático que era nocivo à saúde das crianças foi retirado das salas de aula, né? Herculano, isso é tão forte, porque antigamente, até um pouco tempo atrás, era um mestre, era o professor que escolhia o material didático. Ainda assim é hoje, mas isso vem numa pressão tão forte, a goela abaixo, intimidando os educadores, que às vezes eles ficam até com medo. Então nós queremos dizer para os educadores, você precisa se levantar e dizer, a autoridade da sala é sua, é do educador. Ele que decide, ele pode dizer, não, esse conteúdo aqui eu não vou passar. Isso aqui não, isso aqui é nocivo para a família, para a criança, para a sociedade, e ele pode escolher o material adequado. E o encontro que você mencionou no dia 10 agora, é para a gente poder dar força para os nossos educadores que acreditam na família. E orientá-los. E orientá-los, para levantar a sua voz e não permitir
que isso atinja nossas crianças. No último bloco, né, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre esse atual momento, Wilton, agora da questão da discussão da reforma do Código Penal. Um código que já está ultrapassado, que precisa sim de uma reformulação, mas infelizmente alguns deputados federais, alguns senadores, né, e a comissão de juristas ali do Senado está querendo colocar algumas coisinhas ali que são muito maléficas, e no terceiro bloco o Wilton Acosta vai falar sobre esse tema. E você que está em casa, você que gosta da sua família, que se preocupa com a sua família, eu tenho certeza que você vai ficar bastante preocupado com o que estão querendo fazer com as nossas crianças. Fique ligado e já já nós voltamos. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco desse programa de sábado, o primeiro sábado do mês de maio. Tivemos aí no meio da semana o Dia do Trabalhador, né? O Dia do Trabalho. Parabéns para você que é trabalhador, que segura a onda aí do nosso país, né, Wilton? É verdade. E também nesse Dia do Trabalhador nós fizemos o nosso segundo encontro estadual de liderança evangélica com o objetivo de proteger até a questão do trabalhador, né? Dar condições, né? Porque quando a família vai bem, o trabalhador ele vai para casa tranquilo, né? Ele vai para casa sabendo que a sua família está protegida, que lá na escola estão ensinando coisa certa para o filho, né? Que tem proteção. Então a gente realmente nós nos preocupamos muito com isso. E a gente estava falando de alguns temas no primeiro e no segundo bloco que vão de encontro a essa questão da proteção à família, e eu quero focar agora, Wilton, na questão do Congresso Nacional discutindo a reformulação desse Código Penal. O que está acontecendo? Fala para os amigos de casa. Eu quero dar dois temas iniciais para você na reforma do Código. Estão querendo diminuir a idade de estupro de vulnerável, de 14 para 12 ou para 10 anos. Já pensou? E outra questão, estão querendo também liberar o aborto, né? Ampliar a liberação do aborto. Eu queria que você falasse especificamente e pelo menos inicialmente sobre essas duas questões, Wilton. Então, os temas que nós vemos, que a gente está discutindo separadamente no Congresso, com as legislações, o Congresso Nacional, na tentativa de contemplar a saída do senador Sarney, ele nomeou uma comissão que foi apelidada da Comissão dos Notáveis, de juristas renomados, e esses notáveis incluíram na reformulação, como proposta inicial dessa comissão, alguns temas que são absurdos. Uma delas é o que você se referiu. Você imaginar que o estupro de vulnerável é considerado com 14 anos já é uma aberração. Ou seja, uma criança de 14 anos de idade, Herculano, não estiver enquadrado dentro de um estupro de vulnerável. Agora, reduzir para 12 anos de idade, sabe o que é isso? É instituição da pedofilia. Exatamente. De 12 anos de idade. Isso é um absurdo o que esse povo está fazendo. Vocês estão perdendo a noção. Mas isso não é assim, de maneira despropositada, não. Nós temos aí a Copa do Mundo, nós temos as Olimpíadas, entendeu? Há um apelo internacional para esse turismo sexual. A gente tem percebido aí que os outros países, alguns, quando tratam de trazer as agências, tratam de atrair o turista para cá, atrai com esse apelo sexual. Enfim, e nesse sentido, agora, liberando essa questão, reduzindo a idade, isso é um absurdo. Então nós fizemos um enfrentamento a essa comissão, denunciamos, eu particularmente fiz uma boa reunião com o senador Pedro Taques lá em Cuiabá, desci para lá, falei com ele, levei uma boa parte da liderança, fizemos uma outra no Congresso Nacional com ele, ele não reconheceu no texto, o relatório dele ele excluiu, graças a Deus, mas vai para debate ainda. Tem muita coisa para discutir ainda. Muita ainda. E paralelo a isso aí, Wilton, aproveitando antes a gente falar da questão da liberação do aborto também, a questão da liberação da prostituição e da cafetinagem, né? Então, como você disse, tem pano de fundo aí a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, não é à toa que esse povo está querendo mexer. E você vê que tudo isso aí, o que é? Atinge o seio familiar. Todas as ações que vão sufocando, banalizando a vida e a família. Você colocou essa questão da legalização da prostituição, se tornando profissão mesmo, a prostituição como profissão, reconhecidamente. A questão da inversão, da banalização da vida. O Herculano, um abandono de vulnerável, no Código Penal pela proposta, 6 meses. Abandona uma criança, um idoso, 6 meses de cadeia. Maltrata um cachorro, bate no cachorro, 6 anos, 4 anos.
Inclusive a gente fala assim, né? Brincando, né? Se um cachorro te morder do vizinho, bate no vizinho, não bate no cachorro, não. Se bater no vizinho é 6 meses, aí o cachorro é 6 anos. É brincadeira. A gente até brinca com isso aqui, amigo de casa, porque infelizmente é isso que está acontecendo. As pessoas, esses juristas, esses notáveis, né? De notáveis, do Araque, né? De notável não tem nada. Do Araque. Que estão aí querendo prejudicar a vida, a família. Então, como o Wilton disse, bater no cachorro, 6 anos de cadeia. Abandonar o idoso e uma criança, 6 meses. Bate no indivíduo. Não estamos estimulando, não. É o trocadilho. Né? Porque é um absurdo você fazer essa discussão, banalização da vida, da família, você liberar tudo, as drogas, a liberação das drogas. Esse apelo de liberação de maconha é uma vergonha. Então, Herculano, nós temos que agradecer pela existência de parlamentares, de pessoas que têm a coragem de fazer esse enfrentamento. Mais uma vez, parabenizando você, a sua atuação, a sua disposição de estar trazendo o tema, de ser uma voz no parlamento. Então, é muito importante a gente poder não abrir a guarda, sem medo de fazer esse tipo de enfrentamento, porque nós sabemos o que nós estamos defendendo. A gente está mobilizado porque nós acreditamos nisso. Isso para nós é valor, e nós não podemos abrir mão desse valor porque a mídia, porque a cultura, porque tem uns notáveis falando. Vamos fazer esse enfrentamento. Então eu quero mais uma vez parabenizar pela coragem que você tem de debater e de fazer, não só teoricamente, mas de fazer o enfrentamento. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né, enquanto parlamentar, e acreditando, né, nos amigos que colocam, né, esses parlamentares lá e precisam. Cada um tem uma bandeira, né? Tem gente que tem a bandeira da indústria, às vezes da saúde. Lógico, a gente trabalha nisso também, mas a nossa bandeira principal é a família, porque nós acreditamos. Mas tudo atinge a família, modelo, né? Tudo é família. Se a família está bem, o industriário vai bem, o comerciário vai bem, o médico vai bem, o juiz, o desembargador, todo mundo vai bem. Então esse que é o objetivo, proteger a família e dar condições para que essa família possa ser forte, ao contrário daquelas barbaridades que estão querendo fazer. Vamos recapitular. Estão querendo liberar no Brasil a pedofilia. Estão querendo liberar no Brasil o aborto. Estão querendo liberar no Brasil as drogas. E também estão querendo incentivar essa profissão essa ação, né, da cafetinagem, para que, quem sabe, a criança saindo da escola, um aluno de ensino médio, às vezes seu filho, sua filha, saindo na escola, aí o cafetão ele vai estar parado ali na frente e oferecendo. Por que você está estudando? Você é tão bonita, vamos trabalhar na prostituição, uma profissão já reconhecida no Brasil, larga a mão disso. Isso pode acontecer, né, Will? Não, isso já acontece. Já está acontecendo, né? Isso acontece. Você acha que isso aqui, essa legislação... Não, mas é que eles querem agora assinar e oficializar isso. E aí, eu tive um debate, Herculano, com aquele João Willis, aquele cidadão, aquela pessoa que se fala que é representante. Eu enfrentei ele no debate no TV da Câmara. E ele falou, não, essa é a proposta dele. Essa é a proposta dele, desse segmento. Então, mais uma vez, para quem acredita nos valores familiares, você pai, você mãe, né, que tem a sua casa, que luta para ter o seu filho por perto, não abra mão desses valores, porque só assim nós vamos construir um Brasil abençoado, um Brasil realmente preparado, família preparada, filhos preparados, para esse Brasil continuar crescendo e sendo abençoado que é. Essa palavra, né, abençoado, tem a linguagem ali de quem tramita ali no segmento cristão. Né? Então, o FENASP é esse Fórum Nacional de Ação Social e Política, é um fórum evangélico, né? Junto com a Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil. Só que é interessante que não vai estar sendo protegido só quem é evangélico ou é cristão, não. Essa ação, na verdade, é para voltar aos princípios e a sociedade toda é beneficiada. Olha, isso aqui não é princípio apenas religioso, não, isso é antropológico. Família é antropológica, o que é isso? Hoje em dia, até estou vendo a sua preocupação, hoje em dia, se a gente falar isso, não, é porque é religioso, e daí? Qual é o problema de eu ser religioso? Qual é o problema de defender um tema com apelo religioso? Então, na verdade, não é nenhum problema, é mérito, inclusive quer incentivar os pais e as mães, não abandonem, não deixe de orientar. A criança precisa de uma vida espiritual como qualquer outra pessoa. E eu não estou falando que tem que ser só na nossa, não. Tem que ter uma formação espiritual, Herculano. Porque o apelo desse dia é deixar, não vai não. Fica desprotegido. Todos nós, todo cidadão precisa de um desenvolvimento espiritual. Isso faz parte da humanidade. Até porque eu já disse aqui, né? O ser humano é corpo, a matéria, a alma, emoções e o espírito. Então esse espírito ele tem que ser preenchido. E no nosso entendimento, só Jesus que pode preencher esse vazio que eu, você, o Wilton, você que está nos acompanhando tem. Então,
A preocupação do Wilton é que você que está em casa, às vezes, você não se cale, você não seja um agente secreto, né? Que você fale e você coloque a sua posição. Na verdade, o que eu estava dizendo, Wilton, é que essas ações beneficiam não só as famílias toda a sociedade cristãs, mas a sociedade como um todo. Sociedade. Nós estamos, infelizmente, no nosso minuto final. O assunto é bom, passa rapidinho, mas eu quero te convidar, você voltar em outra oportunidade, para a gente pegar um assunto desse específico e debater. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os amigos. Eu só quero poder dizer um recado, Herculano, para o seu público que te assiste, te acompanha. Para que Deus te abençoe, para que você tenha uma casa abençoada. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela vai andar, para que mais tarde ela não se desvie. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. A televisão vai ensinar, a escola vai ensinar, o da rua vai ensinar. Então, pai e mãe, ensina a criança. Coloca ela na retidão, no caminho, que ela, quando crescer, ela não vai se desviar. Então, tenha isso como missão, e eu tenho certeza que a sua casa vai ser uma casa abençoada. Como pastor, eu não posso deixar de abençoar as famílias que assistem o seu programa. Legal. Nosso tempo, infelizmente, já esgotou. Quero agradecer a sua companhia. Eu quero lembrar você, chacoalhar você, para que você nunca se esqueça que a sua família é o seu maior patrimônio. Cuide bem dela. Beijo no coração e até sábado que vem para mais um programa Família em Foco. Até lá.